Estamos de volta com toda a nossa audiência da televisão e do YouTube aqui no programa. A gente que estava repercutindo as falas recentes do presidente Lula, e aproveito para falar um pouquinho agora também ainda do governo, mas frente a outra crise internacional envolvendo também os Estados Unidos, mas com a crescente tensão com a Venezuela. A gente viu no noticiário hoje que o presidente Lula planeja comentar a crise entre Washington e Caracas no encontro presencial que ele deve ter com Donald Trump ainda nesse ano, a expectativa, e de acordo com interlocutores do presidente, ele quer deixar claro que uma intervenção militar americana na Venezuela vai poder desestabilizar toda a região, criando um cenário mais propício para o narcotráfico, que é o que no discurso de Trump ele quer combater com as ações que vêm sendo feitas ali e as ameaças em torno da Venezuela. A gente lembra que o Trump disse na última quarta-feira que chegou a autorizar operações secretas da CIA em território venezuelano. Ele que disse também está estudando ataques terrestres contra cartéis de drogas do país. Queria uma avaliação sua aqui, professor Paulo, para a gente começar essa discussão em torno da Venezuela, de o que era esse recado, o que é esse recado que Lula quer passar para os Estados Unidos, qual que é o tom mais adequado para trazer esse equilíbrio em meio a essa sinuca de bico internacional que o Brasil está nessa discussão da Venezuela e Estados Unidos. Bom, primeiro, ainda que pese alguma relação de conflito entre Brasil e Estados Unidos por conta, aliás, de Brasil e Venezuela por conta das eleições recentes que renovaram o mandato presidencial de Maduro, o Brasil ainda é para a Venezuela o maior canal de comunicação com os Estados Unidos. Isso porque o Brasil, pela sua grandeza regional e força política, tem a capacidade, inclusive, de influenciar os países aqui da região da América do Sul. Então, a reunião que nós tivemos ontem, né, com a equipe do presidente Trump e do presidente Lula, uma das coisas que foram discutidas de muita relevância foi a situação da Venezuela. E, obviamente, que o Brasil vai servir de intermediador, exatamente para evitar um conflito armado. Ao mesmo tempo, Lula fez uma declaração dizendo que também não procuraria intervir sobre a soberania da Venezuela. Mas claro que o debate Venezuela foi algo marcante na reunião entre os diplomatas, já que o Brasil, além de ter um governo mais próximo de Maduro, embora e apesar, né, dos conflitos ano passado por conta das eleições, ainda assim o Brasil é o país mais confiável para fazer esse meio de campo. Isso reforça os interesses norte-americanos no diálogo com o Brasil, não apenas em relação às terras raras, a questão da negociação em relação aos tarifaços, mas também até que ponto o Brasil tem capacidade de ser um aliado dos Estados Unidos para evitar conflitos mais sérios. E o Brasil, com Lula, vai ser exatamente esse elemento, né, que pode equilibrar a região ou desequilibrar para os Estados Unidos. Mas a gente também não pode esquecer que há uma forte influência chinesa, não só no Brasil, como também na Venezuela, do ponto de vista econômico, e na Venezuela, especificamente militar, assim como nos russos. Então, não é uma situação tão fácil. Trump tem utilizado o discurso da guerra ao tráfico de drogas, né, para exercer e realizar esses exercícios militares próximos ao mar ali da Venezuela, mas a tensão ela tem aumentado bastante, né? O governo Maduro tem armado a sua população com milícias, tem se preparado de fato para um confronto bélico, e Trump, para desviar a atenção da população norte-americana diante das tensões internas que nós comentávamos no início aqui do jornal, tem usado a Venezuela como bode expiatório. Então, cabe buscar um caminho pacífico, o Brasil busca essa via, e essa via vai ser através da intermediação, não só da negociação do Brasil e Estados Unidos com tarifaço, mas também do Brasil com a Venezuela, né, criando um meio de campo com os Estados Unidos. Essas são as perspectivas diplomáticas dessa situação. Para você, professor, chega a ver mais como uma sinuca de bico, mais como uma oportunidade até de um protagonismo do Brasil ali nessa negociação? Porque, com certeza, o discurso mais para a linha de um diálogo e de paz nesse sentido é o mais proveitoso e o mais esperado por todo mundo, né? Eu acho que é uma oportunidade para o Brasil recuperar um certo protagonismo que ele perdeu nos últimos tempos, principalmente por conta da
situação política da América Latina, a mudança particularmente política da Argentina, né? Amanhã vamos ter eleições na Bolívia, que tudo indica que um candidato, talvez extrema-direita, vença as eleições, um candidato mais alinhado com o Milei e com o Trump. Então, você percebe que o quadro político da América Latina, no qual o Brasil exercia quase que uma liderança natural, ele vem se alterando. E nós teremos também, em breve, eleições na Colômbia e no Chile, que é a terra do nosso professor Paulo. Quer dizer, esse quadro todo, esse problema com a Venezuela, dá ao Lula a chance de tentar recuperar a liderança regional. E todo líder regional não gostaria de ver forças de outra região presentes, por exemplo, no caso aqui na América do Sul. Eu me lembro que alguns anos atrás você tentou estabelecer uma base militar na Colômbia e houve toda uma pressão de vários países, não foi só do Brasil, para evitar que a base militar norte-americana se estabelecesse na Colômbia. Por outro lado, eu acredito que o objetivo dos Estados Unidos não seja invadir a Colômbia militarmente. Por quê? Porque me parece que a questão e a estratégia norte-americana é derrubar o governo Maduro, com uma série de pressões militares ali na costa, com a anunciada intervenção da CIA, com operações secretas dentro da Colômbia, com a própria oferta que o Trump faz para capturar o Maduro, oferecendo, acho que, $50 milhões, mas isso é mais uma bravata, né? De qualquer forma, a pressão sobre o governo Maduro está aumentando. E o que sobraria para o Maduro? Tentar negociar. O Trump mesmo declarou que o Maduro já ofereceu de tudo, que não é por aí. Então, eu acredito que essa pressão, ela visa exatamente derrubar o Maduro. Mas, no entanto, quer dizer, essa ação norte-americana contra barcos, que não se sabe que barcos são exatamente, vem sofrendo também uma série de contestações. Vocês viram ali que nessa semana o comandante militar norte-americano aí da região do Caribe se demitiu, discordando da estratégia do Trump, né? E pessoas, famílias de vários lugares ali da América Central, do Caribe, acusam o governo norte-americano de ter destruído barcos que carregavam pescadores inocentes e assim por diante. Então a imprensa norte-americana está aumentando o seu crivo, o seu olhar sobre o que vem acontecendo aí, e provavelmente isso vai implicar que o Trump se explique de alguma forma ou de outra. Quer dizer, quem está realmente sendo atacado nessas ações militares de destruição de barcos na costa da Venezuela? Difícil encontrar um pouco de clareza nessas discussões todas, né, professores? Inclusive, para a gente encerrar essa parte da conversa, um destaque também aqui do noticiário de hoje é justamente com Nicolás Maduro dizendo nesse sábado que o plano de defesa contra as ameaças dos Estados Unidos foi acionado em todo o país depois da conclusão daqueles exercícios militares nos 4 estados que faltavam, como ele vinha falando. Washington, a gente lembra, como os professores falavam aqui, foi em agosto uma operação com um discurso de ser antitráfico, antinarcótico, com 7 navios de guerra em águas internacionais do Caribe, perto das costas venezuelanas, o que Caracas considera uma ameaça para pressionar justamente a mudança de regime que a gente vem analisando por aqui. Em resposta, Maduro ordenou exercícios militares por estados com milhares de agentes concentrando-se ali nas fronteiras. Maduro anuncia com frequência esse tipo de manobras, muito divulgadas nas redes sociais, inclusive, mas nem sempre traduzidas em operações visíveis. A gente está acompanhando por aqui no noticiário e com certeza vai ter notícias nos próximos dias para atualizar vocês.